Isso aqui é algo muito forte, irmãos, muito grande na minha vida. Esta extensão do meu ministério. Porque eu poderia, já aposentado, jubilado, viver a vida nas minhas férias até que Jesus me chamasse. Mas aqui no coração, irmãos, chamado é muito mais forte do que qualquer ócio. Que é bom um ócio na aposentadoria, né? Como não? Um bom descanso, como não? Te merece. Trabalhei 55 anos como pastor e obreiro da igreja ao Brasil para Cristo. Além de pastores, também fui diretor, um dos diretores de convenção, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e também do Conselho Nacional da nossa igreja. Estaria mais do que legal, ninguém poderia reclamar nem dizer nada. Mas o meu amor pela obra de Deus, irmãos, é muito grande. E sabe que eu aprendi, depois que Deus me deu esse talento, e que eu o desenvolvi, e essa profissão, esse ofício, que não vale a pena se estressar e trabalhar estressado. E eu trabalhei durante toda a minha vida muito estressado. Porque eu já tenho essa predisposição ao estresse. Tem que ser muito rápido, tem que andar, tem que ocupar a mente durante todo o dia. Tem que orar de madrugada, parece que Deus só ouve de madrugada, né? Para os pastores, deixe de dormir para orar. E não dorme o tempo certo que tem que dormir. Não que não se deva orar de madrugada, né? Parece que a madrugada a gente não está na fila para Deus ouvir. E durante o dia a gente tem que ficar na fila para Deus ouvir. Deus ouve qualquer hora do dia, né, irmãos? É só nós orarmos de todo o nosso coração. Sentir muito a presença de Deus, qualquer hora, até no carro andando, e de madrugada também orando, qualquer dia, de madrugada e qualquer dia. Eu aprendi que eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha vida. Não que eu não soubesse, mas a dor ensina a gemer. Eu não imaginava que ia cursar psicologia. Eu não imaginava que ia e queria suportar, ficar muitos anos, e me disseram que era só 5 anos, mas me enganaram. É difícil fazer uma faculdade de psicologia como é de direito, né, Edgar? Em 5 anos, vai muito mais, até pela questão financeira. E eu fiquei 7 anos e meio estudando, presencialmente, toda semana. Mas você sabe que isso me fez tanto bem, irmãos, que eu disse: eu vou ser psicólogo, vou abrir meu consultório de psicologia, porque a igreja precisa de um psicólogo pastor. Imagina, um psicólogo pastor que pode abrir a oportunidade para os pastores se tratar da sua saúde mental comigo. Essa foi a visão que Deus me deu. E que eu comecei a desenvolvê-la no dia 12 de 2023, aqui nesse altar, quando passei o bastão de pastor ao Marcos, o meu filho. E aqui estou, irmãos. Jamais pensei em escrever. Jamais pensei em escrever. A convite do pastor Roberto, é bom que a gente fale das pessoas que nos ajudaram, que nos incentivaram. Como é bom a gente ser agradecido. Sou muito agradecido ao pastor Roberto, que pediu que eu escrevesse, se eu poderia escrever algo sobre suicídio, prevenção do suicídio, já que eu atuava como psicólogo. Eu disse: eu posso. E fui escrevendo, que seria uma apostila, se tornou um livro, que está lá atrás, se alguém não tem ainda, meu primeiro livro, que eu gostei bastante, né? Ele já está em quase todos os continentes, está o meu livro. E tem bem pouquinho livro já, de 1000 livros, que eu lancei em agosto. Eu não imaginava, pastor Luciano, isso aqui é o meu TCC. Eu não imaginava quando eu estava fazendo o TCC. Quando foi para fazer o TCC, eu disse para a minha orientadora, a doutora Geraldine, professora da universidade, pesquisadora aqui da Fevale. Eu disse: professora,
eu vou falar sobre ansiedade. Milton, tem muita gente falando sobre ansiedade. Tem um assunto aí que é novo, que tu precisa desenvolver, que é sobre estresse psicossocial. Ela disse, vamos, está aqui o meu primeiro livro. Vamos desenvolver esse assunto, vamos trabalhar esse projeto, essa temática. E vamos trabalhar com pastores que certamente já estão vivendo esse momento no processo do envelhecimento. Sabia eu quantos anos iniciava isso, né? Ela disse, Milton, porque ela é doutora também em gerontologia. Ela disse, Milton, as pessoas começam a envelhecer aos 40 anos. E tem muito pastor na tua igreja, tem muito de 40 anos, mas quase todo mundo de 40 anos. Então vamos desenvolver esse tema. E aqui está o trabalho, irmãos. Claro que eu trouxe agora para um livro, né? Eu escrevi sobre o autocuidado, desenvolvi mais a síndrome de burnout. Quando eu apresentei para a banca, a orientadora da banca, ela disse, Milton, desenvolve mais esse assunto sobre burnout. Estava iniciando em 2018. A pastora Débora passou pelo burnout. Ninguém sabia desse nome. E no final, quando eu apresentei minha banca, foram 2 anos de estudo aqui de pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas e entrevistas. Tudo aqui no livro, com pastores. E quando foi para a banca disse, olha, desenvolva mais esse trabalho, porque vale a pena, ficou muito bom. E é inédito. E a minha nota foi, desse livro aqui, irmãos, cientificamente falando, 9,8. Certo? Então não estou somente eu e o pastor Marcos recomendando, mas a Universidade Fevali também, onde eu fiz esse trabalho junto com os nossos professores de lá. Então, queridos, o que eu posso dizer para vocês para finalizar essa introdução longa, né? Que a necessidade, ela é irrefutável de se trabalhar esse assunto nas igrejas, de se trabalhar esse tema no âmbito espiritual. Fala-se muito, e até tem a psicologia humanista e a psicologia da espiritualidade, me lembro qual é o nome agora, trabalha bastante o tema sobre espiritualidade. Mas nós, como cristãos, não trabalhamos a espiritualidade geral. Nós trabalhamos a espiritualidade cristã, a espiritualidade bíblica, a espiritualidade teológica. E como a igreja precisa tanto desse assunto, eu fico tão feliz porque hoje nós, na Igreja do Brasil para Cristo, do Rio Grande do Sul, temos a Luciana, temos a Antonella, temos a Rose, esposa de pastores, temos a Ivone, Simone de Passo Fundo, esposa de pastores, que estão trabalhando nesse tema também. E olha, pastora Luciana, nós não conversamos muito sobre, temos que conversar mais, né? As demandas são muitas. E vale a pena nós continuarmos, não somente a trabalhar no consultório, mas também desenvolvermos literatura que possa alcançar muitas pessoas que não irão ao consultório, e muitas pessoas que ainda não têm esse entendimento que precisam fazer uma análise psicológica ou uma terapia psicológica para poderem viver muito melhor do que estão vivendo. Pastor Marcos deu uma pincelada no assunto, dizendo que esta é a época que nós estamos vivendo, esse é o século 21, irmãos, das doenças emocionais, das doenças mentais. E uma delas é o estresse
e a síndrome de burnout. Por que eu não falei só sobre o estresse? Porque o livro fala também sobre o burnout. E a síndrome de burnout é o desfecho final do estresse. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu não vou poder palestrar sobre esse assunto, até porque está aqui no livro, mas eu vou ler o que eu iria falar para vocês e depois trazer uma mensagem sobre uma mulher que estava super estressada e Jesus falou com ela. Amém? Então vamos lá. Esse cuidado de si mesmo que fala Timóteo é algo assim que eu não imaginava, irmãos. Eu não mensurava o valor de eu cuidar de mim, para que eu possa ou pudesse cuidar das pessoas que estavam junto comigo e que precisavam de mim. Imagina um pastor, tantas pessoas que estão me ouvindo e que precisam de mim e que precisam dos meus ensinamentos. O que disse Paulo a Timóteo 4,16? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás. Olha ali, olha que diz, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Quem é que me ouviu por 23 anos? Quem é que me ouviu por 53 anos, em 10 igrejas? E confesso aos irmãos que muitas vezes eu ministrei no altar, aqui nesse altar, muito estressado. Em todos os altares aonde eu ministrei, eu já enfrentei esse problema de muito estresse. Porque os dias que estamos vivendo são dias estressantes. Hoje nos acordamos com as notícias estressantes do bombardeio em Israel. Imagina, o coração fica acelerado, a adrenalina ela jorra para o sangue com mais força. E a gente tem vontade de dizer assim, eu vou lá para ajudar esse povo, vou lá para ajudar esses irmãos. Alguém não sentiu isso aí, né? Mas eu não posso ir lá, eu vou orar por essas pessoas. Imagina aquela saraivada de bombas, foguetes, de mísseis e de drones. Oh, glória a Deus por Israel, ninguém morreu. Amém. O cristão pode lutar, mas não pode morrer, irmão. Amém? O cristão tem que vencer, não pode ser derrotado. Glória a Deus. Eu pensei sobre nós e sobre Israel muito hoje. Então, a definição de estresse, segundo Lippe, essa Lippe aqui é uma das diretoras de um departamento que faz pesquisas no Brasil inteiro, uma autoridade no Brasil, a maior autoridade, acho que a Luciana sabe, sobre estresse no Brasil, que é a doutora Lippe. Participei de um congresso, ela estava junto, e tem uma foto com ela, em 2017, lá em Porto Alegre. Então ela disse assim, o estresse é toda a reação do organismo, componentes químicos que nós temos, físicos, emocionais, que ocorre quando surge a necessidade de uma grande adaptação a um evento estressor, mas que será prejudicial se houver uma exposição profunda ao evento ou uma predisposição do indivíduo a determinada doença. Quantas vezes esses estressores, eu tive que conviver e enfrentei esses estressores, irmãos. E esses estressores, eles não puderam ser elaborados, o momento não pôde ser elaborado por mim, eu tive que viver intensamente esses momentos. E aí é que está a situação muito grande. Eu não vou dar a definição aqui do o estresse número 1, 2, 3, 4, que está tudo no livro, certo? Então, só dando essa definição segundo Lippe. Então, o estresse, quando excessivo, produz consequência psicológica e emocionais que resultam em cansaço mental, dificuldade de concentração e perda de memória imediata, bem como crises de ansiedade e de humor. Tudo isso eu já passei. Eu estava indo uma vez para uma cidade, aqui na Grande Porto Alegre, de repente eu disse, onde é que eu estou? Eu
digo, meu Deus, e agora? Eu olhei para os lados, não sei onde é que eu estou, não sei onde é que eu estou. Eu estava muito estressado nessa época, né? Muito estressado mesmo, várias situações. Eu desci do carro e olhei, parei, meu Deus, me ajuda. Respirei fundo e voltou a minha memória. Aí eu disse, agora me localizei. Aconteceu isso comigo. Graças a Deus que não aconteceu nenhuma vez no púlpito. Tem um pastor que aconteceu no púlpito. Ele disse, onde é que eu estou? Quem são vocês, irmãos? Imagina que situação. Quando esse estresse é excessivo, ele produz isso aí. E o estresse, ele é o somatório, irmãos, de tantas coisas que a gente enfrenta, que a gente faz, e que a gente se depara no nosso dia a dia, nosso trabalho, em casa, na escola, em qualquer lugar, aonde nós vivermos, nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com os estressores. E o estresse quer dizer excesso. Hoje tem muito excesso. Hoje nós aprendemos a viver excessivamente em todas as áreas de nossas vidas. Se nós não agirmos excessivamente, irmãos, nós vamos ficando para trás. Nós sofremos até bullying. Esse cara é mole, fica só dormindo, não é capaz de reagir, não é capaz de elaborar nada novo. Imagina um pastor que dirige a igreja, né? Não apresenta nada novo, as coisas são as mesmas de tantos anos, nem os louvores são novos. Hoje nós vivemos no imediatismo, hoje nós vivemos uma sociedade líquida, como fala Balmer, que daqui a um pouco está na nossa mão, daqui a um pouco escorre, e daqui a um pouco outra coisa vem, e a situação, ela vai acontecendo assim, o que era hoje já não é amanhã, já não é depois de amanhã, e se nós não nos aperfeiçoarmos, hoje fizemos uma faculdade, não resolve, temos que fazer especialização, temos que fazer mais uma faculdade, temos que fazer a pós-graduação, temos que fazer também o doutorado, e a vida está bem maluca. Eu vou falar depois que isso existe na igreja também. Por isso que eu falei que ia falar dessa senhora que Jesus tratou dela. E esse excesso faz com que nós vivamos acelerado. Se você dirigir o carro a 180 todos os dias, será que esse motor vai aguentar muito tempo? Não aguenta. Se nós vivermos nossa vida acelerada, irmãos, no máximo 50 anos, 60 anos, aí o coraçãozinho começa a... Você tira aquele elétron, tem aquelas falhas, né? Aí você sente canseira. Aí você sente alguma dor no peito. Aí você sente falta de ar. E alguns morrem. Alguns têm um infarto. 31 anos, nossa irmã, né? Que situação. Então vejam bem o que a vida nos traz, a vida de hoje. Quando aconteceu a pandemia, a minha mensagem, o meu conselho era sempre: tenha paciência, isso vai passar. Até eu fiquei impaciente, como eu estou pedindo para ter paciência, faz 2 anos e não parou, e já morreram vários irmãos e vários amigos. E que a situação deixa a gente estressado, muito estressado, com adrenalina a todo vapor, todas as horas, todos os momentos, e parece que se a gente não agir assim, nós não estamos acompanhando o ritmo, e não estamos indo bem, não vamos ser produtivos, não vamos ser úteis, não vamos ser abençoados. Próximo, meu irmão Michael. Essas 3 fases do estresse eu vou ler para você, certo? A fase de alerta, a fase positiva do estresse. Quando o sujeito se encontra inicialmente com o estressor, ou uma reação de alerta se instala no organismo e se prepara para a fuga, ou para a luta ou para a fuga. Quando a pessoa se encontra com o estressor, a pessoa se encontra com o leão, né? Eu te preparo, a adrenalina vem, eu fujo, eu ataco. Quando surge um problema, eu luto, eu ataco. Está iniciando ali, todo mundo tem esse estresse. Quando eu vou fazer uma prova, eu estou com aquele estresse, eu estou com o coração batendo, mas
é o momento que eu vou fazer uma prova, eu preciso estar assim. E a gente precisa desse estresse, é um estresse bom. Se nós não ficarmos estressados, vamos ficar dormindo a vida inteira. E queremos dormir mais e não vamos fazer nada. E vamos ser preguiçosos, não vamos querer nem na igreja, nem vir na igreja, e nem trabalhar na igreja, nem ajudar o pastor Marcos agora, o pastor Adalto, nesse novo templo, nessa nova empreitada, que é de legalizarmos toda essa transação do novo templo para a nossa igreja, de templo próprio. É preciso que tenhamos uma dose grande de adrenalina. E o estresse vem junto. Então, os sintomas são, nesse momento, nos encontramos com o estressor. Aumento de batimentos cardíacos, dilatação dos brônquios e das pupilas para reparar possíveis danos do organismo. Porque vem a adrenalina, então nosso corpo se prepara, Se prepara para que não sofra nenhum dano. Porque aquilo é momentâneo, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai ter esse estresse em algum momento da sua vida. O organismo reage assim, se precavendo de qualquer problema, de qualquer doença e de qualquer dificuldade que vá ocorrer. Fase de resistência. O ser humano tenta lidar com os estressores de modo a manter o equilíbrio interno. Eu muitas vezes tentei lidar com os estressores. Eu muitas vezes consegui, outras vezes não. Às vezes a gente não consegue, irmãos. E aí é que entra a mentoria pastoral, o aconselhamento e o tratamento terapêutico. Aí é que entra. Aí é que nós entramos para poder ajudar essas pessoas. Nesses instantes, que elas não estão suportando. A alma está precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra, de um estímulo, de uma técnica para poder se adaptar àquele momento ali que ela está resistindo, Fase quase exaustão, está quase exausto, não está resistindo. Vê que as coisas são gradativas, elas não acontecem rapidamente. Ocorre quando a tensão vai além do limite do gerenciável. E a resistência física e emocional começa a se quebrar. As doenças surgem nesta fase. Nesta fase, tendem a aumentar. As doenças que surgem nesta fase tendem a aumentar. Foi o meu caso. Quando eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, eu estava bem. Estava nessa fase, irmãos. As doenças físicas já estavam vindo sobre mim. Eu nunca tinha ficado doente na minha vida, Já estava com 49 anos. Lembra que eu falei que a nossa velhice começa a se instalar em nós aos 40 anos? Ali começa o processo e vai já ficando mais sujeito ao envelhecimento, e aquilo que a gente não sentia já vai começar a sentir. Agora, na fase de exaustão, é esta fase que entra para o estresse, a fase de exaustão. É a fase mais negativa do estresse, é patológica e se manifesta quando o estressor perdura por um tempo maior. Instala-se nesse momento a exaustão psicológica em forma de depressão. O crente tem depressão, começa pelo estresse, ansiedade, estresse, E aí não é tratado, e não resiste, não tem alguém que ajude, aí vem a depressão. A exaustão física se manifesta aumentando as doenças tais como insônia, problemas dermatológicos, estomacais, cardiovasculares, inabilidade de tomar decisões, apatia sexual, ansiedade aguda, vontade de fugir de tudo, autodúvida, irritabilidade, também na área física. Caracteriza-se como a presença de hipertensão arterial. Também na área arterial, úlceras gástricas, retração de gengivas e até diabetes, em alguns casos podendo causar a morte. Imagina, pode levar à morte quando chega nessa exaustão, quando chega aqui. Próximo. Burnout.
Veja que nós estamos em burnout, já passamos daquele nível de exaustão. Não parou ali. Aí vem o burnout. Burnout origina-se do idioma inglês e transmite a ideia de estar queimado, um palo de fósforo, assim, né? Que caracteriza mais ou menos a figura do burnout. Quando ele está queimado, né? Está queimadinho. Lembra? Coloca na mente um palito de fósforo queimado. Do ponto de vista profissional, corresponde ao indivíduo que se sente desgastado, exaurido e desmotivado com o seu trabalho. O estudo dessa síndrome leva em conta o estresse ocupacional e o estresse institucional. A comunidade cristã é formada por pessoas reais como uma história própria. Estão inseridas nesse contexto pessoas com traumas, carências, rejeições, conceitos e preconceitos. Cada uma tem seu temperamento, sua personalidade, o seu caráter. Sendo assim, sempre haverá a possibilidade de desenvolver a síndrome de burnout no ministério dirigido à igreja. No ministério que o pastor dirige na igreja, ele, o pastor, sempre estará sujeito a burnout. Por esses motivos que nós lemos aqui. A síndrome de burnout refere-se a uma reação à tensão emocional crônica, que é a exaustão do estresse. Já se tornou crônico. Por meio do contato direto e intenso com outras pessoas em contexto de trabalho. O trabalho pastoral, por ser intenso e constante, com demandas imprevisíveis, muitos líderes abraçam as causas do seu cotidiano, passando a descuidar de aspectos importantes da sua própria saúde. Fatos que podem gerar desgastes emocionais com o passar dos anos. Eu falei que estou lendo, né? Eu não vou chegar lá. A síndrome de burnout é semelhante ao estresse, porém, num estado mais avançado, crônico, que não foi administrado com sucesso. Essas fases que eu falei para vocês, né? Antes da exaustão, não foi administrado com sucesso. Significa que o esgotamento físico é extremo e resultante de situações de trabalho desgastante, que demanda muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa a melhor causa é excesso de trabalho. Olha o que eu falei um pouco, coloquei uma frase aqui, tratamento espiritual, né? Quer dizer, através de meditação, que nós temos na Bíblia, Salmo 1, meditando na palavra do Senhor, nós podemos nos livrar desse estresse crônico, ou amenizá-lo. Meditação e oração, as pessoas podem cultivar a habilidade de estar presentes no momento, que às vezes a gente está no momento e parece que não está ali, né? Tão estressado que está. Além disso, as comunidades cristãs oferecem um suporte social, criando redes de apoio que amortecem o impacto emocional das adversidades. A pastora Luciana e o pastor Adalto têm lá essa rede de apoio, que eles têm lá um centro de acolhimento e atendimento a essas pessoas, na igreja mesmo, no prédio ao lado da igreja, anexo da igreja, onde eles dão essa assistência espiritual, e além do consultório. Bom, gostaria então de 5 minutos falar sobre Jesus, Marta e Maria. Lucas 10, 38 a 40. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem, chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com o trabalho da casa. Marta estava o quê? Ocupada com o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Trabalho. Associaram o burnout com trabalho? Excesso de trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Viu? Ela pediu ajuda. E às vezes nós achamos que vamos fazer sozinhos e não precisamos de ajuda. Pode gerar a morte. Muitas pessoas podem ir a óbito se não pedir ajuda. Aí o Senhor respondeu:
Marta, Marta, você está agitada, ou você está estressada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar. Não é preciso muitas coisas, uma só. Então eu tenho aprendido que não é preciso muitas coisas, irmãos. Não é preciso ficar estressado para vender esse livro. Não é preciso estar ligando para os pastores, vou fazer uma campanha na tua igreja, vender esse livro. Não é preciso me preocupar com o número deles. Quando eu lancei esse primeiro, eu fiquei muito preocupado, dizendo, e agora, meu Deus, com 1000 livros dentro de casa? Graças a Deus que eles foram, né? E aí o Senhor falou comigo assim, mas por que está se preocupando? Não está tratando de um assunto de não se preocupar, de descansar, e de confiar, e de não se estressar, e de fazer uma coisa só? Aí eu me lembrei do meu passado. Meu passado foi assim, irmãos. Eu queria fazer tudo numa hora só. Eu queria que esta igreja, quando eu cheguei aqui, já tivesse 1000 membros. E eu tinha 60 membros. E os 60 saíram depois. Fiquei sozinho praticamente, né? Então era um estresse assim, corre para cá, corre para lá. Se diziam assim, lá em Minas Gerais estão pregando sobre avivamento, lá corria eu. Se lá em Manaus estão pregando e agora a igreja vai crescer vertiginosamente. E lá estava eu. Aí me recordei desse tempo. Como me estressava, irmãos. E o Senhor me fez eu ver que não é nada disso. Que eu não preciso correr demais. Que eu não preciso ser esse pastor multifacetado. Eu posso trabalhar na direção do Senhor. Aí eu orei a Deus, Senhor, só vou numa igreja quando o pastor me convidar e quero, Senhor, que ele me convide não por misericórdia, para vender meus livros. Que ele me convide porque sentiu de ti. E se ele não sentiu de ti, não me convidar, eu confesso, Senhor, que eu não vou ficar brabo, eu não vou ficar zangado. E agora, não lancei o livro ainda, irmãos, estou com todos os finais de semana já ocupado, inclusive com convenções, né? Aí, como a gente lê a palavra e muitas vezes não acredita no que lê, não segue o que lê. Pois o Senhor Jesus disse uma vez, e quantas vezes pregamos, por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão tão preocupados com muitas coisas? Eu vou dar tudo para vocês. Vocês confiam em mim. Façam o que eu tenho lhes mandado. Deus os mandou, como pastores, ganhar almas, cuidar da igreja, formar uma equipe para nos ajudar. E muitas vezes eu fiz tudo sozinho, irmãos. Isso aqui que fizeram hoje, veio um cantar, veio um levantar oferta, veio outro pregar, eu fazia tudo. Até a música, não tinha música nas palmas. Vamos bater palma, irmãos, todo mundo. Veja o desgaste físico, veja o estresse, veja o excesso de atividades. Eu estou aqui só por misericórdia de Deus, né? Se não fosse misericórdia do Senhor, já não estaria. Com essa idadezinha, né, Marilene? Idadezinha aí de velho novo ainda. E sendo um velho. Então, quem eram essas mulheres? Quem era este pastor? Jesus, Marta e Maria. Esta Marta, ela estava junto com Jesus, irmãos. Dizemos, estamos na igreja, estamos aqui servindo a Deus. Por que estamos tão abatidos? Por que estamos tão preocupados? A nossa bênção vai chegar. A nossa bênção Deus já tem preparado. Deus já tem preparado para nós. É só nós acreditarmos. É só nós crermos. Por que ficarmos tão preocupados com a nossa vida? Se temos 20 anos, já queremos ter uma casa, já queremos ter um carro, já queremos ter isso e aquilo. E se nós durarmos 90 anos, aí se nós tivermos um carro, tivermos uma casa, tivermos filhos e tivermos tudo que nós quisermos, depois que tivermos tudo isso, nós vamos querer outras coisas. Como disse um irmão assim, olha, fulano é insaciável, come muito. Ele é insaciável. Nós somos insaciáveis pelas coisas. E se estressa, porque nós não fomos feitos para vivermos estressados. O nosso organismo, a nossa vida foi feita para viver no paraíso.
para viver só na dependência de Deus, mas o pecado fez com que nós nos estressássemos. E o pão que nós comemos com o suor do nosso rosto, foi por causa do pecado. E o suor do nosso rosto muitas vezes nos estressa, né, pastora Débora? Aí agora nós precisamos, irmãos, trabalhar com isso, elaborar essas questões. E como vamos trabalhar com isto? Nós vamos usar a graça, em primeiro lugar, a graça de Jesus, a graça de Deus. Jesus disse: Marta, Marta, por que está preocupada com tantas coisas? Só uma é necessária. Às vezes só uma, irmãos. Eu preciso ser só um Milton, não preciso ser 10 Milton. Eu preciso ser só um Milton, precisaria ser enquanto dirigi por 55 anos a igreja, como pastor e obreiro. Eu preciso ser Milton quando sou psicólogo, eu não preciso ser 2 Milton. Você é você, e seja você. Glória a Deus, mas deixe um pouco de adrenalina para não ficar tão apático, né? Chegar aos 60 anos, 80 anos, não ter feito nada ainda. Haja e peça que possa ser produtivo e que possa ser útil e bem inteligente para viver bem nessa terra todos os anos que Deus lhe der. Eu quero então finalizar dizendo para todos vocês que aqui estão, que não vale a pena viver estressado. E não vamos viver mais estressados. Temos ferramenta em nossas mãos. Temos tudo hoje que muitas pessoas não têm, irmãos. É só nós decidirmos. E a nossa vitória, a nossa conquista, o nosso bem-estar, o nosso progresso, depende da nossa decisão, da decisão que nós tomarmos. Vamos tomar uma decisão de agirmos, mas não vivermos estressados. Sabe que uma das coisas das pessoas viverem estressadas é a falta de... um dano que causa, que é muito sério para a saúde física, o cuidado do corpo, é o sono. E eu muitas vezes dormia muito pouco, irmãos. Me acordava e não dormia mais. Hoje eu durmo como um anjo. Deito e durmo, né? Deito e durmo. Vou contar para vocês. Sempre durmo antes da meia-noite e me acordo às 6 da manhã. Então durmo o tempo certo que eu tenho que dormir. No mínimo 7 horas da minha idade. E durmo todo esse tempo. E me acordo muito bem. Não durmo demais também. Então, a partir de hoje, vamos trabalhar a nossa própria vida, irmãos. Nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções, melhor dizendo. E também nossos comportamentos. Vamos nos cuidar. Jesus estava dizendo: Marta, cuida-te, cuida de ti. Para que essa loucura toda? Não preciso de tudo isso aí. Jesus estava dizendo: não precisa fazer tudo isso por mim. Tu não vai conseguir, tem outras pessoas que vão fazer. Faça a tua parte. E diz Jesus: Maria escolheu a boa parte, assentada aos pés de Jesus, ouvindo. Desfrute da vida, viva a vida e viva bem essa vida. Desfrute com toda a sua plenitude. Desfrute de tudo que Deus tem lhe dado. Coma de tudo. Ah, não posso comer isso porque fulano diz que não pode, porque alguém diz que não pode. Coma de tudo, desde uma vez que você não tem alguma enfermidade que venha impedir. Agora coma com o quê? Hã? Isso aí, a Maria sabe. Coma com moderação. Amém? Glória a Deus. Viva, irmãos, viva, desfrute de tudo. Esse livro aqui fala um pouco, né? Mas tem muitos livros que falam. Mas quem está falando aqui é um pastor, pesquisador, pesquisou a respeito desses dois assuntos. Isso vai poder ajudar você. Isso vai poder ajudar outras pessoas também. Mas leia. Tem pessoas que correm os olhos assim, vão lendo e não se detêm na mensagem, não se detêm naquilo que pode lhe ajudar, que pode lhe dar uma força. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Amém? Passamos um pouco, né? Por mais que a gente queira falar pouco, mas o assunto é vasto. Vamos ficar em pé para nós orarmos então. Agradeço também o mano que veio lá de Porto Alegre.
Eu convidei, vem aqui tocar para nós aqui no baixo. Eu gosto de ver ele tocar, ele mexe com os cabelos, e ele se alegra, ele canta com o corpo também. E ele veio. Muito obrigado. É o Vinícius? Parabéns pelo casamento também. Amém. A sua esposa, Deus abençoe. Queridos, vamos tomar uma decisão hoje de não viver mais estressados? Vamos tomar uma decisão hoje de deixarmos que essa adrenalina seja um pouco administrada em nossas vidas? Vamos viver menos excessivamente, vivermos com prudência. Vamos viver a partir de hoje essa vida que Deus nos deu de uma maneira muito equilibrada. Em tudo que nós fizermos, se você é jovem, se você é adulto, glória a Deus. Eu olho aqui, quero falar, né? Eu não podia deixar também, mas olha aí que oportunidade. A minha primeira paciente, que hoje estuda psicologia, como eu estou influenciando as pessoas, né? Está lá atrás, na hora do... Ah, não esqueci agora. Amém, Jesus, amém. Vamos, eu quero que você então, nessa hora, aleluia, decida no seu coração, a partir de hoje eu vou viver bem, não vou viver mais estressado. E sabe como uma pessoa estressada intoxica o lugar, o ambiente onde está. Todas as pessoas são contagiadas. Agora, se nós vivermos na tranquilidade, irmãos, na paz, vivermos a vida normal, né? Jesus disse, não precisa muita coisa, Marta, viva a tua vida normal, viva tranquila. Comigo não precisa muitas coisas assim. Jesus não está pedindo muito de você, que você o siga e seja fiel a Ele, e creia nele, que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitórias. Digo amém?